Oi, gente, tudo bem? Como prometido, nós vamos ensinar, né? Eu vou ensinar para vocês como faz essa pastinha ou maleta quarto de menina. Aqui eu já tenho uma capa pronta, certo? Então falta a parte interna. Eu vou dizer para vocês as medidas, vou dar algumas sugestões, tá? E depois eu vou trabalhar na parte interna. Não se preocupe, eu vou deixar depois um PDF dizendo tudo direitinho para vocês não terem problema. Mas como eu já estava com essa capa pronta, eu resolvi continuar, aliás, iniciar esse passo a passo para vocês a partir daqui. Então, primeiramente, eu começo da capa? Não, eu começo da parte interna, certo? A primeira coisa é definir qual é a medida. A medida da minha pastinha vai ser de quanto? Essa aqui, ela está com 43 de comprimento ou largura, né? Tudo isso aqui, 43 centímetros. E de altura está com 21,5. Também vou deixar as medidas para vocês. Porém, cada artesã vai fazer conforme deseja, ok? Então, qual é a única questão com relação à medida? É que você vai ter que adaptar as outras coisas que você vai colocando, né? Os outros detalhes. Então, se você fizer menor do que a medida que eu passei, você tem que diminuir a portinha, tem que diminuir a janelinha, porque senão vai ficar desproporcional, não vai caber no espaço, tá bom? Então, aqui, como eu disse, tem 43 no total. Quando eu fecho essa parte aqui, ela vai ter 21,5. Então, a frente tem 21,5. O verso tem 21,5. Mas por que, Adriana? Porque eu tenho uma lombada. Então, o espaço útil, na verdade, é 20. Tá? Então, eu vou produzir mais ou menos até 20 centímetros da página. Porque aqui eu vou ter 1 centímetro e mais meio de cada lado, que é a lombada. Por quê? Porque se eu não fizer isso, quando eu fechar, ó, vai dar aqui uma diferença. Vocês estão vendo, né? Faz de conta que eu fiz errado. Então, dá uma diferença. Se eu fizer com a lombadinha bonitinha, não, fica tudo igualzinho. E eu tenho aqui a lombada, tudo perfeito, né, gente? Então, a gente tem que ter cuidado com esses detalhes técnicos, ok? Então, a parte interna vai ter o quê? Vai ter também 43 centímetros nessa largura. E detalhe, 43 não, vai ter 44. Por quê? Porque eu vou deixar meio centímetro a mais. Então, ao invés de ter 21 de altura, ela vai ter 22, porque vai ter 21,5 aqui. Aliás, ela já tinha 21,5. Então, vai ter mais meio aqui e mais meio aqui. Então, 22,5. Não se preocupa. As medidas vão estar para você no PDF. Se atenta aos detalhes, ou seja, tem que sobrar uma margenzinha de meio centímetro no superior, no inferior, nas laterais. Por que, Adriana? Por que tem que sobrar? Primeiro, para facilitar a costura, porque você vai dublar a parte interna aqui. E segundo, porque eu, pelo menos, gosto de fazer um detalhe recortando no final e deixando essa sobra, tá? Se você quiser deixar rente a costura, mesmo assim você faça com meio centímetro passando, porque se ficar um pouquinho torto, você vai poder cortar depois e acertar. Se você não deixar uma sobrinha de tecido, pode ficar torto e você não vai ter como consertar, ok? Então, vamos começar? Segue comigo.
pessoal, então, vocês viram que eu cortei as partes, né, da lateral. Isso aqui vai ser a lateral do nosso armário ou do nosso guarda-roupa, tá? E eu cortei as peças que vão decorar. Vocês viram também que tem o plástico. Isso é um plástico cristal simples, tá bem? E aí, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tô só mostrando pra vocês como é que eu vou organizar, como é que vai ficar a peça. Mas, eu vou costurar o plástico no feltro, aqui na parte de cima. E aí, depois, a gente vai costurar tudo aqui na peça, ok? Em algumas das peças, quem viu minhas peças anteriormente, viu que eu usei também... Meu Deus, agora falhou o nome, né? Depois eu digo pra vocês. Eu usei outro detalhe em tecido aqui. E, enfim, sempre eu tenho que costurar antes e depois é que eu coloco na peça. Lembrei do nome pra vocês, pessoal. É o viés, né? Então, em algumas peças anteriores, quem viu aí no Instagram, eu colocava viés. Então, assim, a questão da decoração fica muito a critério de quem está fazendo a peça. O importante é você construir guarda-roupa. Então, eu tô ensinando aqui de uma outra forma, diferente do que tá lá nos outros que eu fiz. Porém, a estrutura é a mesma. O que muda é eu colocar um detalhe ou não aqui, para diferenciar, para tornar uma peça única. E como todo artesanato ele é personalizado, né?